Olá, estamos iniciando mais um ACCast, o podcast da Associação Comercial. E como sempre, a gente sempre traz aqui pessoas que dominam do assunto, e o assunto de hoje é um assunto completamente importante para toda e qualquer empresa, para que essa empresa literalmente voe. E eu estou colocando a palavra voar, vocês já vão entender já. O nosso tema de hoje é Construindo Líderes, estratégias práticas para desenvolver habilidades na liderança. E para falar desse tema, trago aqui uma especialista, né, Thaís Monsores, ela que é especialista em liderança, né, treinadora de times de alta performance, ela é facilitadora, trabalha com a metodologia Lego, ela vai explicar para a gente o que ela faz, e também ela é líder lá de um dos nossos grupos da Associação Comercial, então eu fico bastante feliz em trazer você. Desde a primeira vez que eu te vi, eu já percebi o quanto diferente você é. Obrigado da presença. Nossa, eu que agradeço. Uma honra enorme estar aqui conversando com vocês. Um prazer enorme estar aqui e falar de liderança aqui. Então, estou muito feliz. Obrigada. Legal, bacana, Thaís. Eu gosto bastante de você, viu? Eu também. A recíproca é totalmente verdadeira. Que bacana, que bom, que bom. A gente traz porque gosta, mas a gente traz principalmente porque tem conteúdo e domina do que fala. Só gostar não é o suficiente, né? É verdade. Aliás, no mundo empresarial, tudo que a gente mais precisa são de pessoas que tenham realmente uma base, um conteúdo, um conhecimento. E liderança é algo extremamente importante. Então, já indo direto ao assunto, já jogando a bola para você, Thaís, me fala aí, o que você entende, né, que é um líder para ser, ele tem que ter? Quais são os elementos para ele ser realmente um líder eficaz? Boa. Olha, eu acredito que a liderança, para a gente já deixar claro a diferença entre liderança e chefia, né? Porque muita gente confunde isso e acha que só porque é dono de um negócio ou porque tem um cargo de liderança é um líder. E muito pelo contrário. Eu acho que a base de todo líder é principalmente entender sobre si mesmo. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento, ele é a base de um líder eficaz, porque a partir do momento que a gente lidera outras pessoas, a gente primeiro precisa entender de pessoas. Então, um dos elementos primordiais é saber entender sobre gente. E a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então, acho que tudo nasce dentro de nós para que a gente consiga potencializar quem a gente é para poder liderar outras pessoas. Então, acho que um dos elementos, sim, é o autoconhecimento. Outra coisa muito, muito, muito importante é o líder entender que, quer dizer, quem está nessa função, entender que liderança é sobre servir, é sobre o outro e não sobre nós. É muito menos sobre nós, muito mais sobre as outras pessoas. Então, a partir do momento que eu falo assim, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vai ser líder de qualquer jeito. Você assumiu esse papel. E com esse papel vem responsabilidades. E uma delas é você entender que o seu papel é ser um facilitador de pessoas. É você levantar outras pessoas. Então, não há nada mais importante para um líder do que fazer outros líderes, formar outros líderes. E aí, entender, então, autoconhecimento, entender que liderança é serviço, é estar a serviço dos outros, é entender que liderança é você ser um farol, ser influenciador de pessoas positivamente. Então, é uma responsabilidade. Para mim, liderança é muito mais que um cargo, é uma competência. E como qualquer competência, ela precisa de conhecimentos técnicos, habilidades e atitudes para ter um resultado eficaz. Sim. Você colocou uma palavra que foi aí na sua fala, autoconhecimento, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, como você bem falou, a gente está falando do eu. Exatamente. Né? Como no dia a dia ou com as experiências eu me conheço melhor de modo a ajudar os outros? Você percebe que existe uma fórmula, existe um modo de ser, de se portar, de estar, para que esse autoconhecimento aflore de modo que você possa auxiliar os outros? Excelente pergunta. Olha, eu costumo dizer que a gente compra um relógio, a gente compra uma TV, a gente compra um microfone e dentro da caixa vem uma coisa chamada manual. O ser humano é a máquina mais complexa que existe e a gente também tem um manual.
Só que, ao longo da vida, a gente vai vivendo e a gente esquece de olhar o nosso próprio manual. Então, existem diversas maneiras, e hoje em dia ainda muito mais, de você olhar para si mesmo, seja com terapia, com processos de, sei lá, de coaching, de mentoria, de grupos de estudo no desenvolvimento humano. Então, assim, um dos investimentos primordiais, e quando eu digo investimento, é porque isso vai ter um ROI muito grande lá na frente, né? Esse retorno sobre esse investimento vai ser para todas as áreas da sua vida, é o desenvolvimento pessoal. E aí existem diversas N maneiras de você... E aí não tem certo, não tem errado. Acredito que o importante é você buscar. E através de livros, através de biografias de outras pessoas, através da sua própria autobiografia. Eu falo, gente, às vezes a gente se inspira tanto na história dos outros, mas a gente esquece de olhar para a nossa própria história. E o que muda, a grande sacada da liderança é entender que a gente não precisa copiar ninguém. A gente pode ser e deve ser o melhor líder que a gente nasceu para ser. Mas para isso, a gente precisa se conectar com o que a gente é bom, o que a gente não é tão bom. Como é que eu potencializo aquilo que eu sou bom? Como é que eu diminuo aquilo que eu não sou tão bom? Quais são os meus desafios? Quais são os meus medos, os meus anseios, os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Então, a gente esquece de se fazer perguntas, sabe? E aí a gente acaba se comparando ou copiando pessoas de fora e esquece que a gente nasceu nessa terra e nesse tempo com uma missão, com um propósito. Sabe? Então, liderança é muito sobre o propósito. Para o que você é líder, por quê? Qual é o seu porquê? Existe até um livro que eu amo, né, de Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, que eu super indico para quem está vendo a gente, para quem tem cargos de liderança. É um livro, assim, que não é opcional. Comece pelo porquê. Né, se perguntando os seus porquês para que você facilite a vida de outras pessoas a partir de quem você é. Sem dúvida. Assim, né? O desenvolver, né, Thaís, ele é constante, né? E você falou da questão do investimento. Eu concordo plenamente com você, que, principalmente para quem nos assiste. A gente tá no Spotify, YouTube, nas redes sociais, enfim, e a gente conversa muito com o pequeno, com o médio empresário. Então, eu acho que o investimento em si próprio, né? Que seja lendo um livro, fazendo um curso, um treinamento, uma pós-graduação, eu acho que é o tipo de coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Exatamente. Ninguém vai tirar de você. E quanto mais você tiver, mais isso vai agregar. Agora, essas características é algo que já nasce do berço, já vem no DNA ou é algo que pode ser desenvolvido? Boa. Como toda e qualquer competência, a liderança ela é totalmente treinável. Existem alguns tipos de perfis de comportamento que têm mais aptidão para ser líderes. Então, tem aquele tipo de pessoa que é mais dominante, que ele já, sabe... E você vê desde criancinha, aquela criança que já chama o time, vem atrás de mim que eu sei o que eu tô fazendo. E é o dono da bola. É o dono da bola. Existe fato real. Mas isso não quer dizer que os outros tipos de perfis também não possam se desenvolver a partir do momento que a liderança, assim como a produtividade, assim como a comunicação, assim como a introversão, enfim, tudo isso são habilidades. E qualquer habilidade, ela pode e deve ser treinada. Então, independente se a pessoa é mais tímida, se ela é mais introvertida, se ela é mais de backstage, se ela é mais de front stage, se ela quiser desenvolver liderança... Eu dou um exemplo muito forte. O maior líder que, na minha opinião, no meu mundo, né, já passou, assim, na atualidade, que a gente pode lembrar, se chama Barack Obama. Barack Obama tem um perfil de comportamento extremamente introvertido. E a liderança dele foi uma liderança completamente treinável. E ele foi um dos maiores líderes que já passou. Sim. Entende? Então, assim, a liderança dele é uma liderança empática, uma liderança humana, é uma liderança que é estável, que não tem altos e baixos, é um cara que inspira, tanto na sua comunicação, como na sua oratória, como na sua postura. Tudo isso foi treinado.
Até porque basta ver a biografia dele e ver de onde ele veio. Ele não foi um cara que teve super oportunidades na infância e que estudou em colégios maravilhosos e desde a infância... Não, ele se propôs aquilo, setou uma intenção e buscou treinamento, desenvolvimento. E se tornou quem ele se tornou. Então, acho que ele é um baita exemplo da gente entender o quanto que a liderança ela pode e deve ser treinada. E quando você fala muito dos pequenos e médios, que é também a pessoa que eu falo muito e que eu trabalho muito, o pequeno e médio empresário, ele é um cara que ele precisou investir em muita coisa. E ele é o tático, ele é o estratégico, ele é o operacional, ele faz tudo de uma vez só. E muitas das vezes ele esquece da pessoa mais importante da empresa dele, que é ele. É a hora mais cara da empresa dele, é a hora dele. Então, muitas das vezes, ele tira um tempo que seria muito importante de investir em si mesmo para fazer coisas operacionais e ocupa o tempo dele todo, ao invés de ser produtivo, ele é ocupado. Então, assim, por que eu falo isso? A produtividade ela é uma das habilidades de um líder eficaz. Então, você saber a diferença de ser produtivo e ser ocupado, e quando eu trago isso muito para o mundo do pequeno e médio, é o cara que faz tudo. Ele vai ali, ele tira xerox, ele fala com o cliente, ele paga uma conta, ele resolve um problema, ele não sei o que lá. E tá tudo bem, no início vai ser assim. Só que, ao longo da trajetória, ele precisa colocar cada coisa numa caixinha e entender que ele tem uma pessoa muito importante para botar na agenda, que é ele mesmo. Então, quando ele se coloca na agenda, e aí ele desenvolve quem ele é, aí ele consegue ter mais clareza para aumentar a sua equipe, para distribuir funções, papéis e responsabilidades. Aí ele consegue ser mais eficaz, ter mais eficácia naquilo que ele faz. Eu quero dar um pouquinho de continuidade no que você falou, né? Que você falou dos papéis, das funções. E aí eu quero colocar essas duas situações para identificar, inclusive ouvir o que você pensa a respeito, se é igual ou não. Liderar pessoas e gerenciar equipes ou pessoas é a mesma coisa? Ou são termos distintos? São áreas distintas? Como que você vê? São termos distintos e áreas distintas. Tá. Por exemplo, um empresário, um empreendedor, ele vai ter os dois chapéus. Uma hora ele vai ter que botar o papel do gestor e vai ter hora que ele vai botar o chapéu do líder, sabe? Liderança é sobre pessoas. Gestão é sobre processos. Entendeu? E uma coisa não invalida a outra. Sim. Às vezes ele é um excelente gestor, mas ele é um péssimo líder. E vice-versa. Sim. Então, por isso que às vezes a gente olha muito pro papel da gestão do negócio, de gerir tudo, e isso é importantíssimo e tem que existir, e esquece do papel de liderar pessoas, porque para você liderar pessoas, você precisa entender de pessoas. Então, quem são as pessoas que eu quero trazer para dentro do meu negócio? Quais vão ser os valores do meu negócio? Como que vai ser a cultura? Liderança é sobre cultura organizacional, cultura. Independente do seu negócio ter uma pessoa, seu negócio ter 1000 pessoas, precisa ter clareza da cultura. E a cultura organizacional começa com o líder, com o dono. Então, assim, quais são os meus valores? Qual é a minha missão? Qual o propósito? Por que eu estou criando essa empresa? A partir daí, eu vou começar a trazer pessoas que estejam congruentes com essa ideia e eu vou desenvolver essas pessoas para tal. Sim. Entendeu? Então, na minha visão, no meu mundo, gestão e lideranças, elas caminham juntas, mas não são a mesma coisa. A minha área que eu atuo é a advocacia. Então, eu convivo bastante com o empresário e muitas vezes, inclusive, com a equipe deles. Por conta de algum problema de ordem jurídica. E em algumas oportunidades, eu identifico que o dono nem sempre é o líder. Com certeza. Né? Então, como que você vê isso? Você vê que na prática, o dono tem sim que ser líder ou não? O dono, às vezes, tem que trazer alguém para fazer a liderança. Como que você vê? Ou não, Marco, o cenário ideal é que ele seja líder e tenha outros líderes. O cenário ideal é que ele seja líder, sim, até porque todo mundo precisa de um farol. Até os próprios líderes deles precisam de liderança. Então, porque tudo começa com a base, o dono da empresa, quem criou. Se a gente não tem a liderança, ela precede confiança. A confiança, ela precede o respeito. O respeito precede compreensão e compreensão, comunicação. Então, é como se fosse uma pirâmide. Né? Então, muitas das vezes, a gente quer que as pessoas confiem na gente, só que a gente não se dá ao respeito
Então, vem antes. E aí, para eu me dar ao respeito, eu preciso ser compreendido. E para eu ser compreendido, eu preciso me comunicar bem. Então, isso são habilidades de um líder. Então, quando eu não trabalho a minha comunicação, cara, as pessoas não vão me entender. Logo, eu não vou ter respeito da minha equipe. Logo, ninguém vai confiar em mim e aí o castelinho de cartas cai. Sim. Entendeu? Então, seria o mundo ideal se todos os empresários desenvolvessem liderança. Porque se ele não desenvolver liderança, de qualquer forma, alguém vai liderar. Um grupo necessita, é imperativo que tenha um líder, não tem como. Então, se não for o dono, alguém vai ser. O problema é se ele não gostar de quem for. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Ele manda embora. E aí vem outro. E aí outra pessoa assume a liderança. Aí ele manda embora. Aí começa o quê? Alto índice de turnover dentro da empresa. Por quê? Porque ele tá olhando para baixo e não tá olhando para dentro. Entendeu? O problema, na verdade, tá nele, não tá na equipe. Aí eu fico imaginando a seguinte situação, né? De novo, né? O pessoal que nos acompanha tá lá com a empresa vem se desenvolvendo, vem crescendo e identifica que naquela empresa tem um líder, né? Como fazer para manter esse líder na equipe, nutrir para que ele perceba que aquele ambiente é o ambiente que ele deve permanecer, que ele deve ajudar a fazer crescer, né? Visto que o mercado ele é tão grande que muitas vezes você quer reter, né? E você não consegue reter um talento. Então, existe uma problemática da liderança, do dono com relação a esse líder, existe uma forma de manter. Como que você vê isso no que diz respeito a nutrir os líderes que as empresas têm? Excelente pergunta, e isso também, por isso que eu falo tanto do desenvolvimento da competência da liderança, porque cada pessoa, ela tem um fator de motivação diferente. Então, as pessoas são diferentes, logo são motivadas por fatores diferenciados. Quando a gente não tem conhecimento sobre pessoas, a gente acaba achando que eu pago o salário em dia e tá tudo certo. Mas eu pago o salário em dia, tá reclamando de quê? Muitas das vezes, aquela pessoa ela não é motivada pelo salário em dia. Isso, na verdade, é obrigação, sabe? É o mínimo esperado, né? Que se pague um salário em dia. Sim. E isso é uma coisa muito da geração lá atrás, millennials, sabe assim? Hoje em dia, a gente está um outro tipo de geração. E se você não estudar sobre pessoas, você não vai saber como reconhecer e como reter essas pessoas. E no que diz respeito à liderança... Esse cara, esse líder que está ali abaixo de você, que você identificou, ele é uma peça-chave dentro da tua organização. Se ele é bom, é muito importante que você o conheça na essência para saber o que motiva essa pessoa. Algumas pessoas são motivadas por reconhecimento. Então, qual foi a última vez que você reconheceu? Quais são as estratégias de reconhecimento que tem dentro da sua empresa? Outras pessoas são motivadas por desafios. Então, quais são os desafios que essa pessoa tem? Ela tem clareza dos desafios, sabe, como é que eu vou falar? De toda a rotina dela, que ela começou aqui... Da trajetória. Isso, da trajetória dela dentro da empresa. Então, assim, qual é o meu próximo desafio? Qual é o meu próximo passo? Se eu continuar aqui, eu vou seguir para onde? Eu vou ganhar quanto? Eu vou fazer o quê? Então, as pessoas, elas precisam ter essa visibilidade dessa trajetória dela dentro da empresa. Algumas pessoas precisam de ser reconhecidas mais que as outras precisam ser desafiadas mais que as outras precisam ter segurança mais que as outras precisam de metodologias para ter um processo muito bem definido, uma metodologia muito bem definida para se sentir reconhecido. Então, assim, cada pessoa carrega uma gama de informações, eu falo que é uma caixinha secreta, que se o dono, o líder, não tiver a habilidade, não tiver disposto a abrir essas caixinhas para ver quem está abaixo dele, ele vai perder, porque se ele não fizer, outra empresa vai fazer. Sem dúvida. E assim, o dono, né, Thaís, muitas vezes, até mesmo pelo fato de ele estar à frente do negócio, ele tem a visão, ele sabe o que ele quer ou o que ele não quer. Aliás, deveria saber, né? Se ele não abre, se ele não mostra essa visão para quem está abaixo dele, os líderes abaixo, ao lado que seja, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Exato. Né? Então é muito importante. Eu faço um comparativo e já até falei em outros podcasts aqui, que é o seguinte, né? O cara que está no topo da pirâmide, ele está lá no último andar,
ele tá olhando para baixo e do último andar ele enxerga tudo. Exato. O que tá no quinto andar, a visão dele não é ampla. Ele vê parte. O que tá no térreo lá, menos ainda. Então, se ele não passar a visão dele para os que estão abaixo, não vai fazer, às vezes, sentido para quem tá embaixo, porque não sabe o que ele tá vendo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu penso que essa visão ela tem que ser compartilhada. Mas eu queria trazer o seguinte aqui para nossa conversa. Você é uma facilitadora da metodologia Lego. Sim. Aonde que essa metodologia se enquadra em tudo isso que a gente falou até agora? Boa. Bom, para quem não sabe, eu fiquei 22 anos trabalhando na aviação. E desses 22 anos, 20 anos eu fui líder de equipes e treinadora de equipes. Tá. Né? Então lá, eu costumava dizer assim, cara, lá eu treinava pessoas com avião de verdade, com água de verdade, com fogo de verdade, com situações de verdade. E quando eu vim pro lado de cá, né, trabalhar com empresários e tudo mais, eu sentia muita falta dessa solidez, de tirar da cabeça e colocar, sabe, sólido. A pessoa realmente sentir o que ela está pensando. Porque existem várias formas da gente... Existem as pessoas que são mais visuais, tem as pessoas que são mais sinestésicas, certo? Então, existem diversas formas da gente solidificar um pensamento, uma situação. E nada é mais poderoso do que você pegar as suas ideias. Então, eu tô com uma ideia na minha cabeça, cara, beleza. Se eu botar no papel, é uma coisa, mas se eu visualizar na prática, se eu tocar, se eu ver, eu vou entender se essa ideia vai funcionar ou não. Isso me traz assertividade nas minhas escolhas. Então, quando eu vim pro lado de cá, comecei com os treinamentos tradicionais, que é o quê? Uma lousa, você escrevendo e as pessoas ali anotando e tudo mais. Mas eu sentia que as pessoas tinham um resultado ok. E eu falo assim, mas eu não sou uma pessoa ok. Eu prego o extraordinário, eu prego o que é acima da média. Sim. Então, eu fui buscar estratégias no mercado que me trouxessem algum tipo de solidificação das ideias. E aí é onde surgiu a metodologia Lego Serious Play, que é um braço empresarial da Lego. Não é algo que eu inventei, é da própria Lego. Então, eu fiz um treinamento, uma especialização com Lego, onde a gente consegue solidificar trazer N situações. Então, a gente pode trabalhar engajamento de equipe, a gente pode trabalhar motivação, a gente pode trabalhar diferença de perfis, gerenciamento de conflitos. Então, a partir do momento que o empresário me traz um desafio, eu consigo montar um treinamento onde a equipe vai montar cenários. Então, se eu fizer esse cenário X, qual vai ser o resultado? E esse resultado, sabe, o cenário Y, qual vai ser o resultado? A partir daí, o que a gente escolhe? Vai funcionar? Não vai funcionar? Para onde a gente corre? Então, aí eles conseguem escrever, de fato, ter mais assertividade no próximo passo. Então, o Lego, para mim, ele é um treinamento lúdico, de criatividade. Então, ele estimula várias áreas do cérebro que, naturalmente, a gente não para estimular, para desenvolver. Então, ele trabalha muito com o lado direito do cérebro. Então, ele tira a pessoa da razão e leva para a emoção. E é aqui que está a criatividade. É aqui que você sai da caixa. É aqui que você traz ideias novas, que você ouve as pessoas. Que é como se fosse aquele bug no dia a dia das operações, sabe? As pessoas estão ali muito acostumadas com o piloto automático, deixando a vida levar. Então, quando eu trago um treinamento Lego, eu faço um reset. É uma coisa nova, ninguém está esperando. E não tem nada a ver com a brincadeira de Lego infantil, que as criancinhas... porque eu brinco muito com meu filho. Eu falo assim, aguarda e confia. Você vai ver que tem nada a ver com o que você tá pensando. E aí a pessoa, cara, surge 1000 ideias. E as pessoas choram, riem, se abraçam. É fantástico. Descobrem coisas sobre si mesmas. E conseguem potencializar isso pro dia a dia. Então, assim, é surreal. E num treinamento de liderança, que seja na sua metodologia ou em outras metodologias, porque eu sei que você tem várias, né? Você identifica, principalmente no treinamento, coisas básicas que você percebe nas pessoas que estão em busca de ter um conhecimento melhor para se tornar um líder? Você identifica, assim, situações básicas? Poxa, é batata. Nossa, batata é batata. Talvez quem tá nos ouvindo não sabe o que é batata, né? Batata é um negócio meio antigo, né? Mas é certeiro de que, poxa, eu vou conversar, essa pessoa é assim, assado. Tem alguma coisa dessa forma? Tem o que é batata e tem o que também ninguém esperava. Sim. Sabe? Porque as pessoas...
quando eu chego com um treinamento Lego, por exemplo, tem aqueles que vão achar incrível, nossa, que diferente, caramba, que legal. E tem os outros que vão falar assim, ai meu Deus, o que é isso? Ai, não quero. Porque o novo assusta. Sim. O novo assusta. É um treinamento muito emocional, então mexe em caixinhas que as pessoas não estão esperando. Então, muitos vão levar isso numa boa e vão até desenvolver depois e vão super... Ah, eu já imaginava que isso ia acontecer, eu já estava pensando sobre isso e eu vou desenvolver isso agora. E outros tomam vários tapas na cara. E é isso mesmo que a gente busca, sabe? Eu falo assim, eu sempre falo no treinamento, eu vim aqui para incomodar. Se eu não incomodar, porque não faz sentido algum. Uma empresa trazer alguém de fora para não causar algum tipo de incômodo. O incômodo, ele te coloca no próximo nível. Sim. Então, assim, o meu objetivo ali é realmente trazer um impacto emocional profundo para que as pessoas saiam da zona de conforto. Então, uns vão amar, e aí a liderança vai até falar, ah, eu já imaginava, esse aqui, agora ele viu. Isso é muito legal. Porque uma coisa é quando alguém fala para você que você tem que desenvolver outra coisa, aquela coisa. Outra coisa é quando você percebe, quando cai a tua ficha, quando vira, é batata. Sim. E aí faz toda a diferença. Aí não tem, quando eu falo assim, quando você sabe, não tem como saber. Sim. Agora, o que você vai fazer com essa informação, mas que ela vai te incomodar por uns bons dias, vai. Me veio uma frase aqui, né, que é assim, a gente aprende errando, a gente cai e levanta. Você concorda com essa frase, que a gente aprende errando ou não, Mark? A gente não precisa aprender errando, a gente pode aprender aprendendo. O que você pensa dessa frase? E eu vou te falar porque me veio essa frase. Tava conversando com meu pai, eu acho que meu pai é uma pessoa relativamente simples, né? Não tem tanto estudo assim. Outro dia, conversando com ele, ele falou, Mark, poxa, quando a gente começa a caminhar, é justamente caindo que a gente aprende a caminhar. E essa frase dele me fez refletir, porque muitas vezes é assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não precisa ser dessa forma. Então, eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Boa. Eu acho que existe os dois lados da moeda aí. A gente não pode achar que, eu nasci assim, vou morrer assim. Aquela síndrome de Gabriela. Sim. Né? Então, cara, eu sou assim, vou nascer assim, vou ficar assim, tá tudo certo. Então, o fato de você se predispor a aprender, né, o aprendizado, o crescimento contínuo, principalmente no mundo empresarial, ele não é uma opção. Ele tem que acontecer. E aí, se você cai, uma coisa é você errar, e aí você aprende e faz diferente. Outra coisa é você errar igual várias vezes. Sim. Então, aí é que eu acho que é o problema. Então, assim, acredito muito que é no processo que você chega no sucesso, sabe? Então, acredita no processo que o sucesso vem e no processo você vai ter altos e baixos. E tá tudo bem, porque senão a gente cai no outro lado da moeda, que é o quê? O perfeccionismo. Ah, não tá bom ainda, então não vou fazer. Ah, eu não tô pronta ainda, então não vou fazer. Ah, deixa pra amanhã porque eu não vou fazer. E aí não faz nunca. Sim. Porque o tempo é implacável. Sim. O tempo não volta. Ou você é hoje, ou ontem já foi, e amanhã você não sabe o que vai acontecer. Então, é hoje. Sim. Por isso que chama presente. Então, assim, eu acredito demais que as coisas têm que caminhar junto. Eu preciso me predispor a querer aprender, me desenvolver, crescer e evoluir. Mas, ao mesmo tempo, tá tudo bem se eu errar. Pelo menos, o problema é quem não erra, porque não tá nem tentando. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu errei uma vez, aí eu olhar pra trás, aí foco na solução, entendi o que eu errei, o que eu preciso mudar, qual que vai ser meu próximo passo, o que eu vou fazer diferente, e aí faz diferente e acerta. Tudo bem. Hoje em dia eu percebo cada vez mais que a gente tem literalmente uma enxurrada de informações. Nem sempre aquela informação que a gente ouve tem o conteúdo necessário, né? Muitas vezes é o repeteco de tudo aquilo que a gente já ouviu muitas vezes. E o empresário, na ânsia de crescer logo, fazer acontecer, muitas vezes ele cai em algumas armadilhas, né? Sem dúvida. Tá cheio dos gurus aí que diz que resolve o problema de todo mundo. Sem dúvida. Né? Quais são essas armadilhas que o líder, em alguns momentos, cai? Você percebe que tem algo no mercado que acontece? Ou mesmo na trajetória, que se o líder não ficar atento, vai cair numa armadilha? Acho que a pior delas é a comparação. Eu falo assim, nunca compare o teu bastidor com o palco dos outros.
sabe? Quando a gente começa a buscar muito fora, e é exatamente o que você falou, existe uma gama de coisas, o mercado é colorido, é incrível, tem muita coisa incrível e brilhante. Só que a gente precisa, aí volto lá atrás. Você acorda bonita, assim, já toda penteada, de óculos com brinco, né? Você já acorda assim, não acorda, Thaís? Olha, eu acordo antes que todo mundo pra ficar assim, daí não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas assim, eu acredito que a comparação, ela é muito cruel, ela nunca é benéfica. Sim. Porque você tá se comparando com outras pessoas que não começaram onde você começou, não teve a trajetória que você teve, não estudou na escola que você estudou, não tem a família que você teve, a cultura que você teve é diferente. Então, assim, eu volto lá atrás. Autoconhecimento em primeiro lugar. Então, olha pra dentro, entende o que faz sentido pra você, até pra você fazer suas escolhas. Tá, então dessa gama de 100 pessoas aqui, essas 2 são as pessoas que eu vou seguir, faz sentido pro meu próximo passo, vai me levar pro próximo nível. Beleza, sabe? Mas o problema é assim, aí começa a obesidade mental. Porque a pessoa compra um curso aqui, olha lá, o Hotmart da pessoa tem 35 cursos abertos, olha a galera se identificando. 35 cursos abertos, viu uma aula de cada um, gastou um dinheiro danado e não viu nada. Não foi nada até o final. E aí, outra coisa, quando você, como líder, compra 35 cursos e não completa nenhum, qual é a imagem, qual é a informação que você está passando para os seus liderados? Sim. Tá tudo bem você começar alguma coisa e não terminar. Porque a gente lidera pelo que a gente faz, Sim. muito mais pelo que a gente fala. Então, tudo que você faz, o teu liderado vai copiar. Sim. Principalmente se ele se espelha em você. Então, se eu tenho lá 10 cursos abertos, ou, cara, eu comecei uma faculdade, parei, uma pós-graduação, parei, fiz uma especialização, não gostei, parei, é sinal que falta autoconhecimento. O problema não tá fora, tá dentro. Sim. Você tocou num assunto da liderança, de muitas vezes a gente acompanhar, perceber o que ele faz, como ele fala, como ele se porta, como ele conduz a vida dele. E eu sinto cada vez mais, Thaís, não sei se é por uma questão de amadurecimento, eu sinto cada vez mais uma dificuldade de encontrar pessoas que literalmente me inspiram. Então, assim, eu tenho dificuldade de encontrar líderes, né? Eu não sei se é algo que também os líderes sentem falta, né? Lógico, hoje, de novo, com a internet, muitas vezes você pode buscar história, biografia, enfim, ver o que ele fez de bom. E aí, lógico, copiar, colar, melhorar, né? Por que não? Mas você sente uma dificuldade em novos líderes? Por exemplo, você disse uma pessoa que eu também admiro muito, Barack Obama. Mas é uma pessoa que não é exatamente agora. Ele já é um pouquinho, já passou um pouquinho, né? Sem dúvida. Então, assim, novos líderes que nos faz admirar, você sente dúvida em encontrar? Muita dúvida. E aí, exatamente esse é o meu porquê de acordar todos os dias. Sabe? Eu falo assim, gente, a liderança, ela mudou a minha vida, mudou a minha trajetória de vida. Ela me trouxe, desenvolver a minha liderança me trouxe resultados que se eu não tivesse feito, eu não teria encontrado, eu não teria chegado lá, sabe? Eu vim de um mundo onde a excelência não é negociada, onde 7.000 pessoas faziam o que eu fazia. E eu cheguei no 1%. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, foi porque eu me predispus a ser especialista num único assunto. E isso é engraçado, as pessoas querem saber tudo sobre tudo. Quem sabe tudo sobre tudo não sabe nada sobre nada. Sim. Porque o HD, esqueça tudo. A gente precisa fazer escolhas. Sim. Então, eu escolhi por causa de um trauma lá atrás. Então, eu tive uma chefe que me deixou um trauma numa situação complicada dentro de um avião. E ali eu entendi que aquele mundo não era só glamour. Ali eu entendi que se eu não estudasse, se eu não me desenvolvesse, se eu não investisse em mim mesma, eu não ia conseguir ter resultado. Então, o meu porquê de acordar todos os dias é fazer com que outras pessoas acordem também. Porque nós somos influenciadores de uma geração que não quer ser líder. A geração Z não quer ser líder. Basta você olhar no Google, N pesquisas dizendo que eles realmente não têm espelhos. Eles não têm pessoas em quem se inspirar. Então, se eles não têm espelho, por que ele vai querer seguir para aquele lado? Sim. E aonde a gente vai parar
se lá na frente a gente não tiver bons líderes, entende? Sim. Então é aquilo, eu sempre falo, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém. Sim. Então, se eu conseguir todos os dias plantar a sementinha da liderança em uma pessoa, já vai ter valido a pena aquele dia, sabe? Porque a gente tá faltando líder demais. Demais. A geração, de novo, ela tem uma enxurrada de informação todos os dias. A gente tem muito conteúdo de tudo quanto é tipo. Como você bem falou, essa geração já vem achando que sabe de tudo, mas o que ela sabe é muito pouco, próximo do nada, né? E aí nós, como líderes, como que a gente ajuda essas pessoas com algumas práticas no sentido de dar feedback? Porque feedback é um dos pontos que a gente desenvolve um líder. Perfeito. Então você vê algumas práticas que a gente pode ajudar no sentido de desenvolver o líder? Estou falando de feedback. Com certeza. Feedback eu digo que é uma das, sabe, vamos comparar aqui o líder com o super-heróizinho. Não, líder não é super-herói. Eu quero que bota na cabeça ali um super-herói que tem aquele cinto de utilidades. Exatamente. O feedback é uma das armas desse cinto de utilidade, uma arma importantíssima que pode ser muito bem utilizada e pode ser muito mal utilizada. A grande maioria das pessoas, por falta de conhecimento, usa muito mal a arma do feedback. Então, feedback nada mais é do que retorno. E todo mundo precisa de retorno. Todo mundo. Se você dá um bom dia pra alguém não responde, o que você faz? Fica bem chateado, né? Sim. Nossa, falei bom dia, ninguém falou nada. Isso é feedback. Feedback é retorno. Então, assim, muitas das vezes o liderado ou alguém na sua própria família, em casa, faz um monte de coisas super legais e em nenhum momento ele teve um retorno, seja positivo, seja construtivo, seja negativo, enfim. E aí, as pessoas romantizam ali, ou burocratizam melhor, o feedback. Porque o feedback tem que ser feedback sanduíche, feedback 360, feedback 180, feedback uau, feedback não sei das quantas. Nada disso, no final das contas, funciona. Porque isso é muito técnico, é muito burocrático. Imagina na hora que você vai dar um feedback pra alguém, você pensa, vou dar agora um feedback sanduíche, então vou começar com uma coisa positiva, daqui a pouco eu boto um mais no meio, daqui a pouco eu falo o que eu tenho que falar, depois eu termino com uma coisa positiva. Gente, esquece. Então, no final das contas, ou a pessoa engole e não fala, não, deixa que eu faço, deixa pra lá. Vai engolindo um monte de coisa e não dá o feedback, ou então ela estoura, blum. Estoura, porque não desenvolveu essa competência. Então, assim, o feedback, ele precisa ser todo dia. Quanto mais feedback positivo você dá, menos feedback corretivo você vai precisar. Eu sempre falo. Então, e ele tem uma técnica simples. Eu trabalho com básico bem feito. Então, assim, feedback, ele precisa indicar um caminho. E ele não pode parecer ser uma fofoca. Porque senão o que as pessoas fazem? Olha, o Mark me contou que você tá atrasando muito todos os dias. E não pode. Alguma coisa nesse sentido. Então, ele não é uma fofoca. Ele é alguma coisa onde ele é uma arma de desenvolvimento. Então, olha só. Olha, percebi, por dados e fatos, que você tem, sei lá, 3, 4 dias de atraso em 10 dias. Conta pra mim o que tá acontecendo. Então, o feedback, a pessoa que está fazendo o feedback, ela precisa entender que não é ela contra uma pessoa, é ela e a pessoa contra um problema. Então, eu sempre falo assim, coloca essa pessoa do mesmo lado seu na mesa, ao invés de colocar um na frente do outro. Então, é eu e você contra um problema. Então, a gente tem um problema para atacar. Um problema X. É o atraso que é o nosso problema. Então, o que você acha que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou com um problema na família. Então, você vai ouvir. Então, o feedback tem que saber ouvir. Ter presença plena, não julgamento, porque você já vai julgando a pessoa. Ele atrasa porque ele não tá nem pro trabalho. Atrasa porque não quer nada com nada. Aí você já vem com um monte de julgamento. Então, assim, saber ouvir, presença plena, não julgamento. Você vai ter um problema e vai atacar esse problema junto com alguém. Então, assim, fulano, o que você acha que tá acontecendo? Aí você vai ouvir. Tá acontecendo isso. Ok, como que eu posso te ajudar? Como que eu, como líder, posso te ajudar a isso não mais acontecer? Eu acho que a gente pode fazer tal coisa. Então tá, então vamos desenhar aqui um passo a passo? Você acha que se a gente fizer isso, pode melhorar? Pode melhorar. Tá bom, então agora eu vou te acompanhar durante X dias e a gente vai ver se esse problema acabou. Ponto. Então você ouviu, você olhou nos olhos, presença plena, você entendeu o lado daquela pessoa, você deu uma ação pra ela e você acompanhou. Isso é feedback. Sim, bacana. De um líder... Muitas vezes pode ser, inclusive, para outro líder, né? Ou da pessoa que está abaixo dela, enfim. De modo a realmente
acertar a trajetória. Né? Exatamente. Então, eu compactuo bastante com o que você falou. Eu acho que assim, ó, você trazer a pessoa para a realidade, para o que está acontecendo e talvez não pode acontecer, tem que ser modificado, faz total sentido. E muitas vezes a gente percebe que por conta do dia a dia, o dia é engolido e o mesmo tempo que você tem é o que eu tenho, que todos têm, mas acaba deixando de fazer o básico, né? De dar o recado daquilo que não está funcionando, precisa modificar, enfim. Agora, eu queria trazer o seguinte aqui, você estava falando, estava pensando, viajando aqui. Líder com líder, dá faísca, dá atrito, como que você vê isso? Não deveria. Líder com líder, chefe com chefe da faísca. Líder com líder não deveria. Por quê? Liderança, o líder não tem ego, ou não deveria ter. Sim. Um líder entende que é importante que haja alternância de liderança. Sim. Ou seja, eu sou boa em várias áreas, mas eu não sou boa em várias outras que você é. Sim. Então, cara, vai ser incrível se você levantar em algumas situações e eu diminuir em outras. Sim. E tá tudo bem. Isso é liderança. É você ter maturidade de entender que você não vai ser bom em tudo. E que bom que existe outras pessoas melhores do que Sim. você. E que elas vão ascender em muitos momentos. Sim. Então, um líder não tem ego. Existe até um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. Sim. Que eu super indico também. Para todo mundo que quer assumir um cargo de liderança ou que é um líder de equipes, enfim. A gente precisa entender que é muito mais... Quando isso acontece, essas birrinhas, essas guerrinhas, é muito mais uma guerra de ego, uma guerra de olhar para o próprio umbigo, de que eu sou melhor do que você, e isso não faz sentido algum quando a gente fala sobre liderança. E a gente volta à primeira palavra que você trouxe aqui, que é o autoconhecimento. Exatamente. Então você precisa se conhecer. Exatamente. E líder com líder, eu percebo que assim, como você bem falou, é a somatória de inteligências. Exatamente. Se a gente tem a oportunidade de ter os dois líderes na mesma equipe, na mesma empresa, na mesma entidade, qualquer lugar que seja, poxa, se você aproveitar isso, você só vai crescer, né? Tá no mesmo barco, poxa, cada um, às vezes um tem um conhecimento diferente do outro e os dois se somam, né? Sem dúvida. Aliás, se multiplicar, melhor ainda, né? Falando em multiplicar, eu queria falar para você o seguinte, a tecnologia. Como que a gente alia a tecnologia à liderança? Você percebe que a tecnologia pode acelerar, pode atrapalhar? Hoje a gente está falando muito da inteligência artificial. Enfim, como que você entende esse assunto? Eu acredito muito que a inteligência artificial ela deve ser um aliado da liderança. Eu falo assim, antigamente a gente buscava informação aonde? Na Barça. Quem é da época da Barça? Olha! Não é da minha época, Thaís. Não é da minha época, mas meus pais falavam. Mas meus pais falavam. Tinha aquele monte de livro lá, Barça. Em casa tinha o Conhecer. Não é? Depois veio um cara chamado Google. Google. E aí todo mundo foi ali pro Google. Hoje em dia é a IA. Então, assim, e as coisas vão se melhorando, né? Tem que melhorar. Então, a gente não pode olhar a inteligência artificial ou qualquer coisa que o valha com desdém ou com, eu não vou querer saber sobre isso, porque é uma guerra que você vai perder. Você vai perder, porque você não vai saber, mas teus liderados vão, porque eles são de uma geração depois da sua. Sim. Então, veja bem, ou você se torna amigo dela, ou você vai perder para ela. Então, eu super indico, é uma das habilidades do futuro, do presente do futuro, que a gente precisa entender sobre inteligência artificial, sobre todo esse tipo, tudo isso que está rolando no mercado de trabalho hoje, trazer isso para o nosso favor, sabe? Eu acho fantástico. Sim. Nossa, a ChatGPT é fantástico. Demais, né? Agora, o seguinte, qual que é a ideia? Aquilo ali não é para você copiar. Assim como você via na Barça, no Google, é uma pesquisa. Sim. Onde você vai pesquisar, ele vai ser extremamente eficaz, mas você vai dar seu tom, você vai colocar seu ponto de vista, vai inserir seus valores, a sua forma de se comunicar, e aí você vai entregar. Sim. Fantástico. Bacana. Ô Thaís, eu queria dizer para você o seguinte, você percebe que a comunicação, e você é uma boa comunicadora, você percebe que a comunicação, ela é uma característica que todo líder tem?
Ou não, eu posso ser líder e não ser um bom comunicador. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu percebo nitidamente que você é uma boa comunicadora. Ou seja, você consegue passar a mensagem que você quer passar, tanto para uma criança quanto para um idoso, de forma fácil. Então, você acredita que a comunicação é um ponto que quem quer ser líder tem que estudar, tem que melhorar ou não precisa? Mas com certeza precisa. Comunicação não é opcional. Como eu falei, ela é a base de tudo. Assim, ela é uma das habilidades de um líder eficaz. Fato. Ela não é intrínseca a todas as pessoas. Por isso mesmo, ela é uma habilidade, ela é uma competência. Não é pelo fato de que todas as pessoas não se comunicam bem, que ela não pode, não deve desenvolver. Então, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu era uma pessoa que não sabia, as palavras não saíam. Eu também. Então, somos duas provas vivas de que a comunicação é totalmente treinável. Sim. E eu não tenho como criar confiança, criar respeito na minha equipe se eu não souber me comunicar de forma eficaz. Então, assim, eu digo que hoje em dia, além da internet, que é ali gratuita, existe uma coisa muito, muito, muito barata e que não é opcional para líderes, que são livros. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você se comunica. Então, você não precisa fazer um super curso de comunicação e oratória, se fizer e se tiver condições, ótimo. Mas existe N formas de você desenvolver a sua comunicação e, para a liderança, ela não é opcional, ela tem que acontecer. Não é opcional. Essa geração, você percebe que ela vem numa velocidade muito grande e muitas vezes essa geração, a pessoa ele já quer ser um líder antes mesmo de ter jogado. Eu quero fazer um paralelo com um jogo de futebol. Tá. Então, normalmente no jogo de futebol, os treinadores, isso não é regra, né? Existem as exceções, mas normalmente o treinador dos jogadores, normalmente ele foi um jogador, Sim. se aperfeiçoou, fez alguns treinamentos, passou pelo aquele momento dos jogos e virou o treinador. E ele é o líder daquela equipe. Tá. Você acha que essa geração que quer ser líder antes de ter sido jogador é uma geração que vai trazer muito problema? Ou, Mark, não, totalmente normal. Eu acho que se assim o for, vamos ter problemas, certamente. Porque eu acredito que a liderança ela é sobre pessoas, mas não tem como a gente liderar pessoas sem também entender sobre o processo. Então, a gente precisa ter passado pelo processo para a gente poder liderar com mais assertividade, com mais conhecimento de causa, entendendo o que é certo, o que é errado dentro daquele mundo que a pessoa está vivendo. Então, assim, senão você vai colocar o seu ponto de vista sobre tudo e, na verdade, não é sobre você. É sobre o outro e sobre o todo. Entende? Então, você vai liderar uma equipe dentro de uma empresa, você vai liderar uma equipe dentro da sua casa, que é a sua principal equipe. Então, existe uma coisa maior do que você. Você vai representar aquilo. Entende? Sim. Então, eu vou representar os valores da minha casa, da minha empresa, eu vou representar a missão e o propósito de algo maior do que eu. E para eu representar, eu tenho que ter passado pelo processo. Sim. Eu tenho que entender do negócio. Entende? Então, é entender de negócios e entender de pessoas. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade. É uma conquista. Liderança é sobre conquista. Bacana. Thaís, eu queria ficar aqui o dia todo conversando com você. Adoro esse tema, adoro, é um tema muito gostoso, né? Quem gostou do que a gente conversou, por favor, compartilha, dê o joinha, enfim, a gente tá no Spotify, no YouTube, enfim. Mas eu queria, pra gente encerrar, por conta do nosso tempo que é limitado, eu queria que você deixasse um recado final, que você deixasse literalmente uma dica de ouro para quem está nos acompanhando e também falar aí pro pessoal aonde te encontra, enfim, sei do seu podcast, que aliás o nome é ótimo, né? Vem da sua experiência, o Pode Voar. Pode voar. Pode voar, enfim. Fala pro pessoal aí. Falo sim, então, eu gosto muito... Vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem, que eu acho muito importante. Uma frase de LeBron que fala assim: muitos de nós não estamos vivendo os nossos sonhos porque estamos vivendo os nossos medos. Então, muitos de nós deixamos de cumprir a nossa missão nessa terra e nesse tempo, de liderar pessoas, influenciar pessoas positivamente, por estarmos ali presos aos nossos medos, aos nossos desafios, às nossas
angústias, e será que o que vão dizer, o que vão falar, será que eu tô pronto, será que eu não tô? E aí você deixa de cumprir uma missão nessa terra, sabe? E liderar é sobre cumprir uma missão. Então, acho que isso é importantíssimo. Então, vou deixar essa frase pra galera refletir. Legal. E pra me encontrar, assim, pode voar. Toda sexta-feira a gente tem um episódio também. Estamos aí no Spotify, no YouTube. Meu Instagram, @ThaísMonsores. E o site da consultoria, monsoresconsultoria.com.br. Vocês acham a gente lá também. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Gostei bastante de tudo que a gente conversou. E para você que gostou, vai lá, coloca seus comentários, compartilha, para que a gente sempre possa trazer aí conteúdos relevantes, importantes e inteligentes como esse. É isso, meu muito obrigado.